Que timaço, hein? É difícil até falar em titulares e reservas, porque os jogadores são diferenciados. A gente sabe que o Filipe Luís tem ótimas peças na mão e ele vem manejando muito bem esse tabuleiro flamenguista. E agora a vítima foi o Vasco, que até voltou bem na segunda etapa. Sim. O Verratti teve bola na trave. Mas aí o Wesley, essa coisa é que o jogador não precisa disso. Ele é jovem, tá num momento espetacular, tá jogando fino da bola. Mas não precisava, foi repreendido até pelo próprio treinador, ele pediu desculpas e na próxima não faz isso, não é? Tem momentos e aquele não era o momento. É isso, tudo é momento, o recurso técnico ele precisa existir. Agora, você tá ganhando ali, né, de um adversário, num clássico, e aí ele faz uma firula, porque aquilo ali foi uma firula, né, lá na lateral do campo, não é um drible objetivo. O próprio Felipe falou, né, você vê que o jovem, eu já fiz isso, você não vai ver o Danilo fazendo esse tipo de coisa, você não vai ver um jogador mais rodado, experiente fazendo. O jovem faz isso, daqui a pouco ele aprende, é natural, faz parte, o torcedor adora, mas tem que ter um cuidado porque, assim, você tá num momento da partida em que os ânimos estão um pouco mais sensíveis, é clássico. Obviamente os jogadores do Vasco não gostaram, enfim. Tem momento pra fazer isso, Wesley, tem momento. Mas tá jogando muito, tá? Tá jogando muito. Na adrenalina do jogo ali, se empolgou e errou. Mas tudo bem, vai aprender com isso. Ficou empolgado, né? Normal. A gente empolga. Agora, legal que ele tá fazendo também rodízio, de certa maneira. Ele dá chance pra dupla de zaga diferente. Dentro do meio campo, como ele ainda não tem o Gerson suspenso, o Arrascaeta voltando, se recondicionando. Cebolinha agora já é mais uma peça, Luiz Araújo. Enfim, ele tem hoje opções. Ainda talvez vá precisar de mais um atacante, que o Pedro só volta no meio do ano. Mas, por enquanto, o Flamengo não tem encarecido de muita coisa. Os resultados apareceram e a campanha é muito boa. Sabe que eu estava pensando, e até ouvindo as entrevistas do Felipe, né? Ele está sendo muito questionado sobre uma solução quando ele não tiver o Arrascaeta. E aí a resposta do Felipe é a mesma sempre, né? O Arrascaeta é único. Eu posso adaptar o time, eu posso botar o Luiz Araújo, muitas vezes, fazendo a função por dentro, o Gerson, o Nico de la Cruz, eles fazem. Agora, o Arrascaeta não tem como, né? Você não tem um substituto para ele. Mas é um jogador que talvez falte. O Lohan, com o Tite, né? O menino foi testado em algum momento ali, mas também acabou não decolando, porque é muito difícil fazer o que o Arrascaeta faz em termos de dinamismo. E o Flamengo, nos últimos anos, perdeu o Everton Ribeiro também, né? Que era outro meia que fazia essa aproximação. Mas assim, em termos de opções, mesmo sem ter uma peça de um craque do time para repor, você tem outras possibilidades. Olha o Cebolinha, gente. O Cebolinha é reserva desse time. O Luiz Araújo é reserva. O Gonçalo Plata vem conquistando a titularidade. É muita qualidade, Renato. Calma, Moreno, calma! Aí tira o Coutinho do sério. Ei, toca aí, cara. Mas não olha pro lado não, senão eu vou reclamar, hein? Vamos lá, gente. Aliás, eu quero saber a opinião de vocês quando o jogador bate na bola e vira a cara. Que gracinha, né, cara? Que gracinha. Como se fosse alguma surpresa. Calma, Moreno, calma! E ao mesmo tempo... Eu não posso nem falar que vai ter volta. Eu não sei se vai ter volta. Pelo que se desenha, pode ser que na semifinal tenha de novo. É melhor nem passar de fase, né, cara? Ai, para, Pedrosa. Deixa o Botafogo passar, Pedrosa. Não, mas... Eu não quero passar, O Botafogo também não tá muito legal. Eu não quero passar. Tá muito legal aí também, não. Aí dá jogo, aí meus atletas. Eu só confio no Fluminense. O único que bate de frente é o Fluminense. Vamos lá. Porque já tá ficando chateado. Não tá. Eu quero saber o lado de cada um. Eu vou começar por quem venceu. Vene Casagrande. Pois não. Gostou? O primeiro tempo, Vene, eu falei, azedou. Vai ser uma goleada. Eu tive essa sensação no primeiro tempo. No segundo tempo, aí daqui a pouco o Pedrosa vai trazer o lado do Vasco. O Vasco conseguiu construir mais, controlar até em muitos minutos o jogo. Mas no primeiro tempo eu fiquei assustada, Vene. Você gostou do Flamengo, obviamente, uma vitória em cima de um clássico, uma diferença técnica dos times muito grande, né? E isso ficou muito latente aí nesse clássico. Já o Pedrosa fala lá do Vasco, eu quero que você fale lá do Flamengo, Vene Casagrande. Boa tarde, Fernandinha, boa tarde, Pedrosa, boa tarde a todos que estão nos assistindo. Pois é, não tem como você não gostar do Flamengo na temporada 2025, pelo menos até o momento. O Flamengo vem dando uma aula de futebol e até o momento, na minha concepção, é o melhor time no futebol brasileiro. Óbvio, eu não assisto a todos os times, mas eu assisto muito o Campeonato Paulista também, tem um Corinthians que está atuando muito bem nesse começo de temporada, mas sem sombra de dúvida, para mim, o Flamengo é melhor. E é melhor em todos os sentidos, taticamente falando,
tecnicamente falando, jogadores se destacando bastante de maneira individual, e não importa se é time alternativo, se é time reserva, se é time titular, o Flamengo joga da mesma maneira. Quando eu falo da mesma maneira, é uma intensidade absurda na marcação sobre pressão, e isso inclusive aconteceu no primeiro tempo diante do Vasco da Gama. Se a gente for olhar o mapa de calor do Vasco no primeiro tempo, praticamente na sua área. Mas por que isso aconteceu? Foi pela postura errada do Vasco, óbvio que o Pedrosa vai mencionar sobre isso, mas também acho que o Flamengo fez o Vasco jogar dessa maneira, entre aspas, de maneira covarde, pressionando todo momento. Se a gente for parar e analisar, o Flamengo não foi melhor apenas pelas questões técnicas dos jogadores, mas também a parte física do Flamengo chamou muita atenção. O Flamengo numa intensidade absurda, muito bem preparado fisicamente falando. E aí a gente pode destacar o Wesley novamente fazendo uma grande partida, o Eric Pulgar, o Varela novamente jogando improvisado, fazendo uma ótima partida. Quero destacar também o Rossi com saídas rápidas, que isso ajuda demais na formação das jogadas. E aí, querendo ou não, faz a diferença também o elenco, né? Quando você olha para o banco de reservas, o técnico Felipe Luiz tem à sua disposição jogadores de alto nível. Vamos lá, o Michael saiu lesionado, entrou o Cebolinha, fez um golaço. Então, assim, ele tinha o Luiz Araújo à disposição dele, tem o Bruno Henrique que está muito inspirado nesse começo de temporada. Então, eu acho que a partida do Flamengo foi praticamente perfeita. Só não foi perfeita porque baixou um pouco a intensidade no início do segundo tempo e deu a chance do Vasco da Gama até mesmo empatar, porque o Verratti conseguiu colocar uma bola na trave. Mas repito o que eu venho falando desde o começo dessa temporada. Nessa pré-temporada, o Flamengo está mostrando ao torcedor rubro-negro que ele tem que ficar extremamente feliz e contente e animado com a temporada 2025. O que eu quero dizer, Fernandinha? Eu não estou aqui chegando na frente das câmeras falando que o Flamengo vai ganhar tudo. O que eu quero dizer é que para ganhar do Flamengo vai ser extremamente difícil. E vamos pegar um jogo ruim que o Flamengo fez diante do Fluminense. Mesmo assim, o Flamengo não perdeu e foi o time que quase saiu com a vitória, que na ocasião o Fábio acabou salvando uma cabeçada do Cebolinha. Então, o Flamengo vai ganhar tudo? Não sei. Agora, ganhar do Flamengo eu tenho certeza que vai ser extremamente difícil. Ô, Lucas Pedrosa, o lado do Vasco, hein? Você também teve essa sensação que eu tive? Que no primeiro tempo você olhou e falou, meu Deus do céu, e no segundo tempo o Vasco melhorou? Você fala aí pro povo, o que você achou desse Vasco da Gama contra o Flamengo? Ô, Fernando, eu acho que o Vasco fez 2 jogos, acabou perdendo os 2, mas a maneira como se perde as 2 partidas é totalmente diferente. Quando eu digo isso, é a discrepância do primeiro tempo para o segundo tempo, principalmente. No primeiro tempo, o Vasco fez uma partida constrangedora, sem ter válvula de escape. Isso também não é culpa só dos jogadores e do técnico, é muito mais culpa da diretoria, porque o Vasco não tem jogadores de ataque. Em minutos iniciais, eu nem digo que o Flamengo baixou, não. O Vasco voltou diferente para o segundo tempo. O Vasco jogou muito melhor do que o Flamengo no segundo tempo durante esses 20, 25 minutos e poderia ter empatado a partida. Dominou o time do Felipe Luiz, por quê? Porque o Carille não mexeu na equipe, mas ele mexeu na formação do time. Ele colocou um 3-6-1 porque ele volta o Hugo Moura para a zaga. O Hugo Moura faz essa parte central com o João Vitor e o Lucas Freitas saindo. Ele espeta o Pumita e o Paulo Henrique e o meio começa a jogar. Tietchan começa a aparecer, Coutinho começa a aparecer, principalmente o senhor Lucas Carille. Ele foi o nome da mudança do Vasco da Gama, um garoto que entrou numa posição do lado esquerdo sacrificado e depois na direita, jogando pela direita com a modificação do Carille, ele consegue fazer as melhores jogadas, aí ele chama o Vasco para cima. Então quase que o Vasco empata numa belíssima jogada ali, que começa na esquerda, termina na direita com o cruzamento do Pumita aí. Por um capricho, a bola bate na trave na bela cabeçada do Verratti. E depois o que fez a diferença na partida justamente foi o elenco. É um abismo de diferença. O Vasco entra com o Jean David, o Flamengo entra com o Everton Cebolinha. Não tem como segurar, não tem time que consiga segurar essa equipe do Flamengo quando as trocas acontecem. E o Vasco, obviamente, bateu nas suas limitações. Mas, repito, 2 jogos distintos. O primeiro, constrangedor. No segundo, o Vasco pelo menos tentou jogar futebol. E isso, digamos assim, foi menos pior que a gente viu. Falar em cruzamento, qualquer tijolada pro Pumita vira um cruzamento, né? O Verratti. Fernandinha. Pro Puma. No caso dele dominar e cruzar. Qualquer tijolada pra ele consegue fazer um belo cruzamento, né? Em cima disso que a gente sempre fala aqui, da diferença do elenco de Flamengo e Vasco da Gama, eu acho que o Flamengo no segundo tempo melhora justamente quando entra um jogador que para mim hoje é peça crucial e é titular absoluto, Léo Ortiz. Repara só, quando ele entra em campo, o Flamengo melhora muito na parte defensiva. Esse jogador hoje é imprescindível ao técnico Felipe Luiz. E eu acho até
que o Danilo vai ter que se tornar titular. Porque eu tinha uma curiosidade para ver como é que o Wesley ia reagir sem o Gerson, porque o Gerson não jogou, estava suspenso. E ele, Gerson, faz uma tabelinha muito boa pelo lado direito. E aí o técnico Felipe Luiz, de maneira extremamente inteligente, o que ele fez? Ele pegava o Danilo para sair com a bola, o Wesley ia para o meio e o Plata caía para a direita. E foi uma estratégia que deu muito certo no primeiro tempo. Se a gente for parar e analisar isso, foi um lance, para mim, obviamente, eu não tenho essa informação, mas eu acho que foi muito trabalhado pelo técnico Felipe Luiz nessa ausência do Gerson, como é que o Wesley ia reagir. E ele reagiu muito bem na ausência do seu companheiro pelo lado direito. Eu particularmente, eu gosto de futebol por causa disso. Quando eu comecei a acompanhar futebol, eu via o Edmundo rebolar na frente do Gonçalves, eu via o Romário chegar na torcida rival e ficar provocando. E isso durante o jogo. Então eu, particularmente, não acho nenhum problema o Wesley fazer isso. Agora, por outro lado, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame. Eu acho que você na hora de provocar, beleza, mas você também tem que saber ser provocado. Eu também não acho errado os jogadores ficarem irritados, irem cobrar o jogador rival, porém eles precisam entender que eles correm risco de serem expulsos também e acabar prejudicando o Vasco. Eu acho que avançar a briga como aconteceu com o Botafogo. Como aconteceu com o Botafogo. Quente, vira uma bola de neve. Eu não acho errado, muito pelo contrário, o Ronaldinho Gaúcho vivia fazendo isso e a gente sempre elogiou aqui. Se o Neymar faz isso, todo mundo vai elogiar. Inclusive, tá muito chato o futebol por conta disso, porque o garoto faz isso e muita gente está criticando. Eu, particularmente, não acho errado, não acho falta de respeito, pelo contrário. Mas, repito, se um dia fizerem com ele, que ele também não reclame, tem que saber ser provocado também. O Flamengo tomou uma decisão importante. Nenhum titular será vendido antes do Super Mundial de Clubes. Isso significa que o Wesley, um dos grandes destaques do time de Felipe Luiz, está garantido pelo menos até o meio do ano. O lateral direito tem sido alvo de diversas sondagens, mas o Mengão já recusou uma proposta de 25 milhões de euros, 149 milhões do Zenit. A diretoria está firme e não quer perder uma peça fundamental neste momento decisivo da temporada. O contrato de Wesley com o Flamengo vai até 2028, então quem quiser levar o jogador vai ter que abrir os cofres. Mas a história não para por aí. O Barcelona segue de olho e já demonstra interesse na contratação do jovem lateral após o Super Mundial da FIFA. Mas agora a disputa ficou ainda mais quente. Segundo informações do jornalista Julio Miguel Neto, o Real Madrid também entrou na jogada. Ou seja, dois gigantes do futebol europeu podem protagonizar uma briga de titãs pelo jogador do Mengão. E aí, nação, será que o Wesley vai seguir o caminho de Vinícius Júnior e Reinier rumo ao Real? Ou será que vai vestir a camisa do Barça e se juntar a Vitor Roque? O que vocês acham dessa decisão do Flamengo de segurar seus titulares até o Super Mundial? Agora estamos com a opção de ser membro do canal. Você ganhará vários benefícios sendo membro. Vai lá conferir quais benefícios você ganhará. Deixem suas opiniões nos comentários, se inscrevam no canal e ativem o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Isso aqui é Flamengo. Até o próximo vídeo e saudações rubro-negras.